Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Hoje para falar sobre o segundo jogo da seleção alemã nessa Euro 2024. Segundo jogo, segunda vitória, Alemanha 2, Hungria 0 lá em Stuttgart. Jamal Musiala abriu o placar no primeiro tempo e o Ilkay Gundogan fechou o placar no segundo. 3 pontos que garantem a seleção da Alemanha nas oitavas de final do torneio disputado em casa. E para me ajudar a entender tudo o que aconteceu nessa partida e todo esse clima de Euro que está em território alemão, eu recebo um convidado especial para o Chucrute FC, diretamente da cena do crime, diretamente da Alemanha, Rainer Pompermayer. Tudo bem por aí, Rainer? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Opa, muito obrigado. Sempre é muito divertido estar aqui com vocês, falar um pouquinho de futebol alemão. Sempre legal, e realmente, assim, você comentou muito bem, né, tipo, eu moro perto de aqui de Stuttgart, passei por lá de manhã, da tarde, melhor dizendo, porque estava voltando de outra cidade alemã, e realmente, digamos que os alemães, assim, empolgaram, a empolgação é coletiva, eu diria. Eu nem sei como vai estar agora que a Alemanha já, meio que oficialmente já, né, se classificou com essa vitória, né, então... talvez falte cerveja no centro de Stuttgart hoje, viu? Clima de festa em Stuttgart e imagino que por boa parte da Alemanha, diante desses bons resultados conquistados nessas duas primeiras partidas da Euro. Bom, antes da gente começar o nosso debate e entrar de vez nessa conversa sobre o clima da Euro, sobre a partida contra a Hungria, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. Nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, também disponibilizamos eles no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que vem fazendo também uma cobertura ampla dessa Euro de 2024, acompanhando especialmente a seleção da Alemanha. Então vamos lá, Rainer, falar um pouquinho desse jogo, falar um pouquinho primeiro desse ambiente que você tem vivido aí na Alemanha, com a classificação já garantida para as oitavas de final, com esses 6 pontos conquistados no Grupo A. É um clima que acho que afasta um pouco os fantasmas de grandes torneios disputados recentemente, né? A Alemanha vem de desclassificações em fase de grupos nas duas últimas edições de Copa do Mundo, vem também de uma eliminação nas oitavas de final da última Euro, depois de também não fazer uma grande campanha nos jogos que foram disputados. Acho que esse fantasma, pelo menos, vai ficando um pouco para trás e vem justificando esse ânimo que você já relatou para mim aí na região de Stuttgart e imagino que venha se espalhando pelo país de um modo geral. Não, eu acho que com certeza, assim, o fato também da Alemanha ter ganho aqueles amistosos em março, se não me engano, contra a França e Holanda, se não me engano, eu acho que também foi muito importante para o time, para a seleção em si e também para os alemães, como modo geral, ganharem um pouco mais de confiança, um pouco mais de empolgação mesmo para esse campeonato, né? Porque, de modo geral, desde 2018, 17 ainda, se a gente puder ser um pouquinho mais longe, a Alemanha não empolga, né? De modo geral, assim, digamos, 2, 3 jogos na sequência, então... Eu acho que foi muito importante para eles terem ganho isso, por mais que sejam jogos amistosos, todo mundo sabe, e os próprios amistosos antes da Euro não foram assim tão impactantes, né, contra a Grécia e contra a Ucrânia. Então, mas assim, de modo geral, o pessoal tá se deixando empolgar. Eu acho que o 5-1 na sexta-feira foi muito importante também. Porque assim, a gente tinha, pelo menos o ambiente que eu via, que a gente sentia por aqui, assim, o pessoal estava muito empolgado com a Euro em si, né, por ser uma primeira Euro na Alemanha depois de muito tempo, também porque, querendo ou não, as duas últimas Copas do Mundo foram
uma foi no Catar, então é meio longe, tinha todo aquele grande problema de que a gente sabe de politicagem e tudo mais, né? E também a outra Copa foi na Rússia, que beleza, é relativamente perto, né, desse centro da Europa, digamos, principalmente da Alemanha, mas não é a mesma coisa, né? E a outra Euro também, beleza, que teve vários pontos, mas vinha do Covid, então tinha muito aquela coisa de estádios não eram 100% em muitos lugares, tinham problemas de fronteira, as pessoas não podiam viajar, e aqui a gente está vendo, assim, aquela invasão de torcedor, né? Ontem mesmo eu estava em Colônia e, assim, eu acho que tinha mais escoceses em Colônia do que dentro da Escócia, sabe? Porque a quantidade de gente que você via, tipo, de kilt e afins na rua era absurda. E isso é muito legal, e isso vai ajudando também os próprios locais alemães, que às vezes não são tão torcedores da seleção alemã assim, a aumentarem esse nível de empolgação e sentindo a coisa e tudo mais. E voltando também para o jogo de sexta, que foi 5-1, uma senhora goleada, sem grande chance para a Escócia, eu senti que os alemães deram uma respirada, assim, sabe, aquele alívio, assim, beleza. A gente talvez não ganhe, mas talvez o Dog Days are over, né? Algo nesse sentido, porque eu também estava perto do centro de Stuttgart por causa de uma festa da empresa na sexta passada. A gente estava muito perto da onde era a Fanzone, né, que é a grande na Praça do Castelo aqui em Stuttgart. E você via, assim, tipo, muita gente indo, obviamente, com os engradados de cerveja na rua, todos vestidos com a camisa da seleção alemã, e depois do jogo você teve quase uma carreata com pessoas buzinando, parecia que, tipo, sei lá, tinha se classificado para uma final, assim, sabe, no Brasil, digamos. Mas foi bem interessante ver esse contraste em relação aos torneios passados e essa empolgação crescendo, né, de modo geral. Aprendendo um pouco sobre futebol alemão, a gente constantemente se esbarra em histórias sobre como foi mágico para o alemão aquela Copa do Mundo de 2006, Sim. quando eles se envolveram de uma maneira, acho que única, com a organização do torneio e fizeram daquela Copa do Mundo realmente uma festa para unir nações de diferentes continentes, de diferentes lugares. E acho que eles querem repetir, eles estão muito dispostos a repetir, pelo menos parcialmente, aquele clima agora nessa Euro. E acho que eles só precisavam de uma pequena fagulha da equipe em campo, comandada pelo Julian Nagelsmann, para entrar de vez nesse clima. E aqueles amistosos de março que você mesmo mencionou ajudaram a acender essa fagulha. Vitórias convincentes até contra a França e Holanda ajudaram a trazer ainda mais esse clima. Tudo bem, você mesmo também falou que os amistosos mais recentes contra a Grécia e a Ucrânia não foram tão empolgantes, mas acho que a chegada da competição, a chegada de pessoas, torcedores de diferentes lugares da Europa, ajudou a fazer o alemão se empolgar ainda mais com essa possibilidade, e o time agora vem respondendo em campo, né? Goleada por 5-1 contra a Escócia, vitória nessa quarta-feira por 2-0 contra a Hungria. E na sua percepção, Rainer, o time está superando as expectativas que você tinha em relação a ele nesses 2 primeiros jogos? Eu acredito que sim, mesmo a gente sabendo que, por exemplo, esse grupo de agora, de 2022, 2024, perdão, ele é muito mais acessível do que os grupos que a gente teve nas 2 Copas do Mundo prévias, que foram eliminadas na fase de grupos, e também talvez na própria Euro, que foi um grupo bem complicadinho que a Alemanha pegou, né, em 2021, edição de 2020, enfim. Eu sinto que mesmo assim não é um grupo também tão fácil, né? Exato. Então, assim, não é um grupo assim tão fácil também para 5-1 é, sei lá, quarta-feira, né, um dia normal no trabalho. Mas eu sinto que, assim, é importante, essas vitórias estão fazendo o pessoal crescer tanto da seleção alemã, como até jornalistas, assim, que falavam assim, né, beleza, a Alemanha tem um time bom, mas precisa de algo para, né, realmente se mostrar. Tem muitas dúvidas, às vezes, em campo, e também tem muitos poréns, né, para resolver. Então, assim, dá para ver que, beleza, o time não tá 100%, mesmo com as 2 vitórias seguidas, hoje não sofrendo gols, a goleada de 5-1 em Munique na sexta passada, mas, assim, a gente sente que tá um pouco, talvez, se ajeitando aos poucos, tem muitos poréns que tiveram durante muitos anos na seleção alemã, seja com o próprio Nagelsmann, seja com o Flick ou com o Löw, há muito tempo atrás, a gente vê que, assim, não é, tipo assim, aquele time que, sei lá, um time de 2014, se bem que 2014 também não era um time, assim, tão monstruoso como a gente lembra, né, mas, enfim, a gente sente que o time está se ajeitando, mesmo talvez não tendo tantos jogadores badalados em campo, né, se você for dar o esquema tático e até o banco, né, de reservas. Mas, de modo geral, a sensação geral é que o time está se ajeitando e está crescendo, talvez um pouco com a torcida ao mesmo tempo, que pode ser muito interessante para a Alemanha no mata-mata, né, digamos. Sem dúvida, sem dúvida. O fator casa acho que é um dos motivos que faz
muita gente colocar a Alemanha como uma Sim, sim. candidata ou até mesmo como favorita a esse título da Euro, além, é claro, dos talentos dentro de campo. E Rainer, já Uhum. entrando um pouco dentro de campo, avaliando o que a Alemanha produziu nessa vitória por 2-0 contra a Hungria, acho que a gente pode destacar alguns desses talentos que apareceram principalmente no setor ofensivo. A Alemanha não bombardeou a Hungria Uhum. como fez contra a Escócia, e acho que isso já era de se esperar. A Escócia foi de uma passividade Uhum. na marcação que surpreendeu muita gente. Ainda assim, foi um time que conseguiu produzir bem e conseguiu marcar os 2 gols, o que é mais importante, considerando que em grandes torneios recentemente, é sempre importante fazer essa comparação, no caso alemão, a Alemanha cansava Uhum. de perder algumas chances de gol que acabaram custando caro mais tarde, que acabaram se transformando em tropeços e eliminações. Hoje a Alemanha conseguiu dar conta do recado, produziu e conseguiu converter 2 dessas oportunidades em gol com boas participações individuais, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que esse foi um jogo muito importante para esse teste realmente, porque como você disse, a Escócia, apesar de não ter um time péssimo ou algo assim, apresentou muito, muito pouco em campo, então talvez deixasse passar uma empolgação que não era necessária, mas hoje já foi um teste mais sério, ainda mais com a Hungria precisando, sei lá, empatar, né, para não depois da derrota contra a Suíça Uhum. no sábado. Dentro de campo eu gostei muito, obviamente, do Musiala, né, o Jamal está sendo muito bem essa temporada, crescendo, né? Alternou muito no Bayern de Munique a temporada passada também, se a gente for lembrar, mas de modo geral tá numa crescente, né? Se você for traçar uma linha de tendência, ele tá em crescente o Jamal, né? Então isso é muito interessante ver também. Ele não tá perdendo, porque se a gente lembrar da Copa de 2022, perdeu muito gol, assim, não gol, lances promissores de modo geral, né? Então é interessante ver. Eu também gostei por incrível que pareça, do Gundogan no centro ofensivo, né, da linha de 3 meias, digamos. O que para mim ainda é um pouco nada contra o Gundogan, mas eu acho que talvez ele não tá na posição dele, porque tem muitas bolas alçadas na área que assim, ele não vai conseguir fazer nada, né, convenhamos. Então talvez é ajeitar um pouquinho mais, porque quando a ideia do Nagelsmann é muito, muito clara, que é de você fechar os espaços no centro, aproximar esses jogadores para eles fazerem as jogadas entre eles, a tabelinha, tentar assim fazer florescer muito o lado do drible do Jamal Musiala, mas também a qualidade do Wirtz, por exemplo, que hoje não brilhou tanto, né? Mas enfim. Mas o Gundogan foi bem, de qualquer maneira. Não só pelo gol, mas se apresentando e tal. Então eu acho que talvez falta um pouquinho aí de entender como é que funciona, até porque, por exemplo, a gente tem o Havertz, que eu acho que é o grande interrogação nesse ataque da Alemanha no momento, apesar de tudo. Então, mas de modo geral, eu gostei muito do Jamal, do Gundogan, obviamente. Toni Kroos, mais uma vez, indo muito bem, fazendo o que ele faz de melhor. Isso eu acho que é muito interessante, porque você não vai pedir pro Toni Kroos, sei lá, jogar no esquema de contra-ataque que ele tem que correr, ou no esquema que ele tem que pressionar agressivamente em cima do adversário na defesa. Não, ele brilha naquele esquema dele mais lento um pouco, olhando para os lados, puxando a bola de trás, fazendo aquele passe que corta a linha de transição, que é muito importante dele, né? Então foi interessante ver isso, né? De modo geral, assim, eu acho que o único que talvez ficou devendo da frente hoje foi o Havertz mesmo, mas é uma coisa que a gente meio que espera. E talvez o Wirtz não brilhou tanto assim como na primeiro jogo, ou como o Jamal e o Gundogan fizeram hoje em campo, né, de modo geral. Como você mesmo destacou, Rainer, acho que fica bem nítido como o Julian Nagelsmann quer ver o time Sim, trabalhando essas sim. jogadas pela região central do campo, Uhum. explorando muito o talento do Wirtz e do Musiala, as trocas de passe rápidas entre eles, com dribles, rapidez no raciocínio e na execução das jogadas. Até mesmo quando eles saem de campo, a gente vê Sané e Führich, por exemplo, tentando também trabalhar nessa região mais centralizada do campo, onde Uhum. a defesa costuma congestionar muito a marcação, Sim. costuma ser mais difícil passar pela defesa nessa região do campo, mas também quando você consegue superar essa marcação nesse setor, normalmente o caminho para o gol fica muito mais claro. Mas também me chama a atenção como a Alemanha vem conseguindo explorar outras formas de atacar os seus adversários. Se precisar dos lados do campo, os laterais estão lá, prontos para cruzar a bola na área, seja pelo alto, seja rasteiro. Foi até num cruzamento Uhum. rasteiro que o Kimmich deu assistência para o primeiro gol dessa Euro. Foi também num cruzamento rasteiro partindo da Uhum. esquerda que o Mittelstadt deu a assistência para o segundo gol do Uhum. jogo dessa quarta.
convertido pelo Gundogan. E também, se precisar de um passe longo, se o jogo curto não estiver funcionando muito bem, tem até me surpreendido ver Rudiger, principalmente, arriscando umas bolas em profundidade, buscando o Kai Havertz nas costas da defesa. Rudiger já tinha arriscado jogadas desse tipo contra a Escócia. No comecinho do jogo, a primeira chance de perigo da Alemanha surgiu num lançamento, num passe longo do Rudiger. Hoje, contra a Hungria, mais uma vez, um passe longo do Rudiger deixou o Havertz numa situação boa, forçou uma defesa importante do Golaxy. Então, mesmo com esse foco que você mencionou no setor mais central do campo, acho que a Alemanha vem trabalhando bem outras formas de conseguir atacar, de machucar seus adversários, e acho que podem ser armas importantes, né? Essa variação de jogadas pode ser fundamental em jogos mais pegados. Com certeza, com certeza. Isso também tá me deixando muito interessante porque a Alemanha tá jogando um pouco meio, digamos, solta em campo, no bom sentido. Você sente que, assim, não tem tanto aquele peso que talvez teve em campeonatos passados, assim. Você vê que, assim, a jogada não deu certo agora, tudo bem, eles tentam de novo daqui a 2 minutos uma jogada parecida ou com outras armas, assim, você vê que está fluindo, né? Meu único medo é esse. Quando pegar talvez um adversário que talvez não flua, e aí pode vir aquela coisa de desesperar, enfim, mas até agora o momento está muito bom. E isso eu também achei muito interessante, principalmente com o Mittelstadt pela esquerda, que é um lateral talvez mais tradicional do que, por exemplo, o Kimmich ou que, sei lá, o Henrich era, ou enfim, que a gente tinha antes. Então é interessante ver essa oportunidade também dessas escapadas pela esquerda, mais indo perto da linha de fundo e cruzando para o meio, para trás, né, digamos, que basicamente foi o gol do Gundogan hoje. Muito bom. Então, assim, é interessante ver também que o Nagelsmann, apesar de a gente saber que ele é meio turrão em algumas coisas, ele tá botando bastante peças nas mãos dos jogadores, né? Ele tá deixando eles também terem mais liberdade em campo, parece. Então isso é muito bom, porque se der certo vai ser ótimo, né? Para os jogadores, para ele e tudo mais. Então pode ser bem interessante mesmo. E havia um certo temor, né, sobre o Nagelsmann querer uma rigidez muito grande, até em emissoras recentes, né, pré-Euro, exatamente pelo fator Gundogan, né? Gundogan como capitão da Alemanha, parecendo ter uma vaga garantida no time titular, e muita gente às vezes atribuía a presença dele como um fator que poderia não fazer Wirtz e Musiala brilharem da forma como eles podem. É interessante porque o Gundogan ele teve muito assim, muitos assim, não polêmicas é uma palavra forte, mas eu vou usar polêmicas mesmo assim. Em torno dele ser capitão primeiro, porque enfim, né, ele é descendência turca, isso sempre tem um papo por aqui, mas fora isso também, eu acho que é muito essa questão de ele tá jogando um pouco fora de posição, né? Não de fora de posição, mas assim, a principal dele talvez seja mais um segundo volante, mais uma posição que talvez o Kroos faz, entre muitas aspas, ou que o Kimmich faz no Bayern, por exemplo, fazia no meio campo do Bayern, né? Então ele também tá um pouquinho assim, foi uma dúvida meio geral, beleza, a gente sabe que ele pode fazer essa função de 10, mas não é a principal função dele no Barcelona, ou até mesmo quando estava no City, jogando muito bem sob o Pep Guardiola, enfim, tem muito disso, e eu até entendo, porque, sendo justo, ele da frente, assim, talvez ele seja o menos badalado, assim, o menos empolgante de ver jogar, né, esse tipo de coisa. E pode ser também tem aquela coisa, assim, se ele sair, você tem, sei lá, o Sané no banco que pode entrar e fazer a direita, o Musiala puxa para o meio, então opções existem, né, com ou sem Gundogan. Mas até o momento ele tá indo bem para mim, então beleza, isso não se mexe. Eu acho que para mim, se for assim para mexer algo do meio para frente, é sem dúvida no 9 ali. Para mim isso não tem muita dúvida, mas enfim. E o Gundogan hoje se destacou de fato. Um gol, uma assistência, conseguiu fazer uma boa atuação. E dois pontos que eu até acabei deixando passar nessa questão da empolgação da torcida alemã em relação ao time, na empolgação pelo fato de estar recebendo essa Euro. Logo depois do segundo gol da Alemanha, alguns repórteres que estavam acompanhando o jogo do estádio lá em Stuttgart até publicaram no Twitter dizendo que estavam surgindo gritos de "nós vamos para Berlim", ou seja, mostrando a confiança de que a Alemanha pode chegar na final que vai ser disputada no Estádio Olímpico de Berlim. Uma confiança motivada aí por essas duas primeiras apresentações da Alemanha. E também tivemos
nesse jogo contra a Hungria, a estreia do novo uniforme 2 da Alemanha na Euro, né? Já tinha sido usado num amistoso lá de março, mas pela primeira vez nessa Euro a Alemanha usou essa camisa rosa e lilás, que gerou muita controvérsia também por não serem cores tradicionais de uniforme da seleção da Alemanha, mas que parece que caíram, de certa forma, no gosto da torcida, porque, segundo a Adidas, pelo menos, é o uniforme visitante da seleção da Alemanha mais vendido da história. Mesmo não sendo cores tradicionais, acabaram, pelo jeito, caindo no gosto do torcedor e foram vistas agora em campo nessa Euro. Agora, Rainer, mudando um pouco a conversa de ataque para defesa, a Alemanha, assim como teve mais dificuldades para atacar o adversário, também foi um pouco mais exigida hoje contra a Hungria do que tinha sido contra a Escócia. E tem um ponto que ficou na minha cabeça, uma pulga que ficou atrás da minha orelha, que é a questão das bolas paradas. O único gol escocês na estreia, marcado contra pelo Rudiger, saiu numa bola parada, e assim também nasceu o gol húngaro, que foi anulado por impedimento ainda no primeiro tempo. A Alemanha já vencia por 1-0, mas não deixa de ser importante notar que a Alemanha foi ameaçada em 2 jogadas semelhantes nesses 2 primeiros jogos da Euro, mesmo sendo atacada com tão pouca frequência. E, enfim, depois de 2 jogos, a Alemanha continua tendo sofrido só um gol marcado pelo Antônio Rudiger. Sim, sim. Eu acho que é interessante, principalmente no jogo de hoje, porque, sendo justo, na sexta-feira a Escócia produziu muito pouco para ter qualquer grande, não sei, tirar qualquer grande conclusão, né? Hoje já foi um pouquinho mais, não complicado, mas para abrir os olhos, assim, principalmente no primeiro lance do jogo, né? Que foi aquela bola que o Gundogan mesmo perdeu no meio campo. Acho que foi praticamente quando estava tocando a bola para sair, para o primeiro toque para tirar a bola do centro de campo, né, digamos. Aí depois, na volta, o Kimmich deixou o atacante húngaro passar à frente dele, e o Neuer precisou salvar uma bola perigosa, com menos de 1 minuto, né, enfim. E a gente sabe a dificuldade que a Alemanha teve nesses jogos contra a Hungria recentemente, né. Apesar de eu achar que essa Hungria não é tão forte quanto Hungrias de talvez 2022, de 2020, 2021, né, enfim. Mas, sim, eu acho que é complicado porque, para a defesa, principalmente, parece que nós não temos grandes opções ou segundos planos, digamos. A gente sabe que o Nagelsmann sempre quis ir com o Rudiger e tá na defesa, que eu acho que é ok pela temporada que os dois tiveram. Eu também não faria nada muito diferente. E o Mittelstadt na esquerda e o Kimmich na direita, né? Com o Neuer no gol. Só que, assim, obviamente, talvez tirando o Neuer, que tem o Ter Stegen, que talvez pode entrar e apresentar um nível parecido, a gente não tem ninguém assim que foi convocado que pode trazer algo próximo do nível dos 2 zagueiros principais, ou do lateral esquerdo, do próprio Kimmich, que até também tem um estilo muito diferente, né, do que laterais direitos ou esquerdos, no caso, possam ter, né. E aí acho que fica um pouquinho essa pulga atrás da orelha, assim, de beleza, até agora deu tudo certo, não teve nenhum problema, mas se pegar um time com um ataque mais potente, ou até um time que talvez saiba se defender um pouco melhor e saiba explorar muito bem os contra-ataques na velocidade, porque se for ver essa linha de frente até o meio-campo defensivo, acho que só o Mittelstadt e talvez o Endrich, que correm, que são talvez jogadores que realmente falam assim, beleza, esses caras eles se seguram num contra um na volta, né? Então é algo que talvez possa ter problemas, e eu acho que é o principal que talvez o Nagelsmann tenha que trabalhar nesses próximos dias até o jogo contra a Suíça, que já estamos classificados, né, para as oitavas. Eu não sei se é oficial ou praticamente, né, mas imagino que seja. Mas também para Sim, testar um pouco já mais. tá garantido. Já tá, né? Então, e para também testar assim um pouco, beleza. Será que a gente tem algo diferente? Eu tenho que consertar algo, ou talvez, sei lá, puxa o Endrich para defender um pouco mais próximo da defesa, sabe? Ou enfim, o Gundogan talvez assim numa recomposição para fazer como se fosse uma linha de 3 até no meio-campo, algo assim. Porque até agora a gente não teve muitas, assim, como você próprio disse, muitos perigos passando, e mesmo assim não passou aquela segurança que talvez a gente gostaria, né? Eu sei que tem muita coisa que vai crescendo durante o torneio, mas é algo para se importar, porque assim, se o ataque da Alemanha tá indo tão bem como tá indo, meio que tá se resolvendo, né, digamos, a defesa ainda prova certas
dúvidas, né, de modo geral. Principalmente contra, se quiser ganhar, vai ter que enfrentar em algum momento Portugal, Inglaterra, França, Espanha, enfim, que a gente sabe que a defesa não vai ter essa vida fácil que teve nesses 2 primeiros jogos, né? Individualmente, acho que a gente até viu os zagueiros da Alemanha praticarem algumas ótimas ações, né? Bloqueando chutes, cortando, fazendo alguns cortes providenciais, mas acho que a grande preocupação é o coletivo, os zagueiros precisarem fazer essas ações. Se eles precisaram intervir de uma forma tão emergencial, é porque algo deu errado lá na frente, alguém deixou de cortar a jogada adversária na origem e aí acabou estourando o problema na defesa, sobrando para os zagueiros ou até mesmo para o Manuel Neuer. E esse é um problema que, enfim, a gente já está cansado de falar em relação à seleção da Alemanha em torneios recentes, né? Vulnerabilidade aos contra-ataques adversários. Isso machucou a Alemanha de uma forma, assim, imensurável em Copas e em Euros recentes. Sem dúvida, sem dúvida. E é algo que, assim, nem a Escócia, nem a Hungria, eu até esperava um pouco mais da Hungria isso, essa parte dos contra-ataques e tudo mais, conseguiram demonstrar muito. Então é uma dúvida que a gente tem, né, se vai rolar, se não vai. E até porque, assim, né, você falou muito bem, assim, individualmente os jogadores, a gente sabe que eles são bons, tiveram temporadas ótimas, mas talvez falta essa sincronia que é tão importante na defesa, como a gente viu, por exemplo, em 2014, com Boateng e Hummels, assim, jogando horrores no final da Copa de 2014, ou contra a França, por exemplo. A gente via isso, que eles estavam se encaixando, estavam se treinando e estavam se achando entre os dois, né? E talvez é isso que falta um pouco pro Tai e pro Rudiger, mas também a dúvida que, assim, mais uma vez que eu falo assim, a gente sabe que os principais nomes lá são bons, mas, por exemplo, o Rudiger já teve um amarelo hoje. Nesse torneio de tiro curto, pode acontecer, principalmente defensor, de acabar sendo suspenso por cartão amarelo, por exemplo, e aí quem que vai entrar lá, né, para resolver? Vai ser o Schlotterbeck? Não sei. Enfim, é algo que talvez preocupe um pouquinho, né? Sem dúvida, bastam 2 amarelos para te deixar suspenso para o jogo seguinte, se eu não me engano, só nas semifinais eles são zerados, é algo para ficar de olho. Agora eu queria te ouvir, Rainer, também sobre Manuel Neuer, que é o cara de maior experiência nessa equipe alemã, é mais velho, inclusive, do que o próprio Julian Nagelsmann, do que o treinador, e está possivelmente no último grande torneio dele vestindo a camisa da seleção da Alemanha. Ele até foi questionado em relação a isso numa entrevista coletiva que ele concedeu nessa semana. Não confirmou que é o último grande torneio, mas deixou aberta essa brecha, deixou aberta essa possibilidade. E vamos lembrar, né? O Neuer, logo depois da Copa de 2022, quebrou a perna enquanto andava de esqui, passou um longo período desfalcando o Bayern de Munique por conta desse problema, retornou agora na temporada 2023-2024, não foi, acho que, das melhores temporadas do Manuel Neuer, mas também ele teve papel importante em algumas partidas, e ainda assim ele chegou na seleção da Alemanha sob alguns questionamentos. A falha no jogo amistoso contra a Grécia recente acabou abrindo brechas para esses questionamentos, mas pelo menos nesse jogo contra a Hungria, quando ele precisou aparecer, apareceu bem, fazendo uma defesaça na cobrança de falta do Szoboszlai, fez uma outra grande defesa num outro lance de bola parada que resultou no gol impedido da Hungria na sequência. Ali no finalzinho deu um pequeno susto saindo da área para pegar uma bola, acabou não segurando ela bem, mas enfim, acho que as críticas em relação a ele acabam sendo um pouco pesadas, o questionamento e a sombra do Ter Stegen acaba sendo muito ampliada diante do que a gente tem visto o Neuer fazer, que em geral tem ainda, na minha opinião, atuado num bom nível. Sim, sim, eu acho, sem dúvida, até porque, convenhamos, eu não vejo o Ter Stegen, mesmo o Neuer não estando no melhor nível dele, muito pela idade, pela lesão também, ele voltou muito bem mesmo assim, né, a gente tem que falar isso. Ele pegou bolas super difíceis durante a temporada no Bayern, até em jogos talvez mais tranquilos, mas eu não vejo o Ter Stegen, assim, nessa temporada, à frente do Neuer, ou até mesmo assim, no mesmo nível, ainda vejo o Neuer um nível acima, então para mim não tem grandes perguntas, assim, é muito estranho para mim ter esse burburinho em volta, sabe? Até porque, assim, se fosse temporada passada o Ter Stegen estava melhor, o Neuer se lesionou e tudo mais, então beleza, faz parte, né?
Mas temporada, para mim, o Neuer não deixou muitas dúvidas. A única coisa que pegou foi aquela falha contra o Real Madrid, mas também já tinha feito 12 defesas incríveis, então uma hora, né, não tem como, uma hora a falha vai acontecer, né? Enfim, mas assim, eu acho que também isso rolou muito antes da Euro começar, e até agora, pelo menos desde sexta-feira, a gente não escuta muito mais sobre isso, até porque o Nagelsmann foi muito bem e falou, cara, o Neuer é o primeiro, é o goleiro titular, e é isso, não tem outra conversa, que eu achei muito bom. Obviamente o Ter Stegen não gostou, teve uns burburinhos por trás para variar dele, pra mídia, mas faz parte, é isso, né? Vambora, não dá pra ser de outra maneira também, né? A única coisa que eu ainda acho muito estranho é não ver o Neuer com a abraçadeira de capitão, sendo bem sincero, da Alemanha. Pra mim é meio estranho ele estar em campo e não estar com a abraçadeira. Mas eu acho que assim, obviamente, se não rolar um grande frango assim, até o final da Euro, se todo esse burburinho vai terminar, eu também acho que, de modo geral, deve ser o último torneio do Neuer. Eu vejo ele jogando por mais 2 anos, não acho que ele vai parar, talvez, no ano que vem ainda, mas talvez ele finalmente entenda que está na hora de largar um pouquinho o osso, sabe? Mas enfim. Até para parar num nível alto, assim, não parar, assim, naquela aposentadoria, tipo, que fica feio, sabe? Fica triste, melhor dizendo. Então, acho que vamos ver, né? É importante ter essa opinião de um cara que acompanha o Bayern de Munique muito de perto e, consequentemente, acompanha também o Manuel Neuer, um dos grandes nomes da história do clube e também, por que não, da seleção da Alemanha. Falei no início do podcast sobre o time da Alemanha como um todo buscar afastar fantasmas, né, de torneios recentes. Acho que o Manuel Neuer, especialmente, é um desses caras, porque alguns lances importantes de Copas recentes acabaram passando por ele de forma negativa. Falo de 2018 e de 2022. 2018, principalmente, quando ele também vinha de uma lesão muito grave e só se recuperou às vésperas do torneio lá na Rússia. Então, para ele, talvez mais do que qualquer um nessa equipe, seja importante esquecer essas lembranças que vieram pós 2014 até essa Euro de 2024. Bom, Rainer, acho que passamos já pelos principais pontos da seleção da Alemanha, falamos bastante sobre esse jogo contra a Hungria. A Alemanha, sim, já oficialmente classificada para as oitavas de final. A Euro tem esse regulamento meio maluco, né, que se classifica alguns terceiros colocados, não todos, o que deixa a situação bem aberta, mas já vi todo mundo cravando que a Alemanha está nas oitavas, então me sinto seguro para falar a mesma coisa aqui. Agradeço a sua participação e já deixo o espaço aberto para você dar suas considerações finais, agradecendo mais uma vez por você ter topado esse convite, trazendo sua visão especial aí direto do território alemão que está recebendo essa Euro. Não, imagina, é sempre muito legal conversar com vocês, participar aqui, sempre aqui para isso, contanto que o fuso horário permita, né? Porque 5 horinhas no verão fica complicado às vezes, mas não, foi muito legal, assim. E eu também achei legal, só a última consideração que eu tenho, que o Nagelsmann claramente está sabendo jogar com a torcida, tanto que, além de, obviamente, o Mittelstadt ter começado jogando, durante o jogo ele colocou também o Undav, que também é do Stuttgart, e o Furrich também, né? Para jogar um pouco para a torcida, assim, tava meio que resolvida. E vou colocar os dois, assim, primeiro, para deixar os caras jogarem também em casa, um pouco, né, enfim. E também para a torcida, talvez, abraçar um pouco mais o time, né, aquela coisa de ter os jogadores locais também é muito importante. Seja no Brasil, seja na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Então, isso eu achei muito legal da parte dele, de colocar esses jogadores só acho que talvez um Davi e Fulkrug juntos não seja uma boa ideia, mas enfim. Mas hoje tudo bem, né? Foi no finalzinho do jogo também, foi aqui em Stuttgart. Então foi bem legal. Então achei isso bem interessante da parte dele, de modo geral. E mais uma vez só agradecer pelo convite, muito legal estar aqui. E isso aí, vamos torcer para que o último jogo também seja uma vitória tranquila, para passar bem para as oitavas, com moral, e talvez pegar um confronto mais fácil do que a gente teve no passado em oitavas recentes, né? Pois é, a Alemanha na última Euro acabou pegando a Inglaterra nas oitavas de final, foi eliminada lá em Wembley. Importante essa primeira posição, justamente pensando nisso aí que o Rainer citou. Torcida hoje em Stuttgart respondeu bem, né? Esse afago que foi feito a ela, que o Rainer lembrou.
com gritos de nós vamos para Berlim. Vamos ver, né, se a Alemanha vai de fato alcançar a final lá no Estádio Olímpico. Deu um passo a mais nessa quarta-feira com a vitória com a Hungria, ainda faltam alguns para chegar até a decisão. Novamente agradeço ao Rainer e também agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio do Chucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima.